na academia, né, de um jeito melhor. A própria ayahuasca. Porque a figura do xamã, que ela sempre foi importante, né? Desse cara que é o responsável pela comunidade, eu vou tomar essa droga, ou eu vou ter essa experiência e vou contar pra vocês quando eu voltar de lá. É. Quem que tá fazendo esse papel hoje em dia? É a gente? É o artista? É o... Esse Que papel é sempre, né? Os xamãs são vários, eu acho. Porque não é, eu acho que não é o pastor, não é o padre hoje em dia, não é esse cara que tá fazendo isso, né? Mas tem pastores aí que tem esse papel também. Tem. Oxe. Do trazer esse sagrado e o desconhecido e traduzir. Você precisa trazer alguns aqui, viu? Já trouxe. O Renekiewicz, você conhece? Não. Ed Renekiewicz. Veio aqui o Rina e o Marçal, né? O Mastral. Mastral, aliás. O Mastral e o Rina. O Ed é um cara que foi lá no Provoca e que foi uma das entrevistas que mais teve repercussão. Ele é o quê? Pastor? Ele é pastor evangélico. De qual igreja? Ele é, enfim, da igreja. E isso é que eu acho que é legal a gente ir conhecendo melhor, né? As igrejas pentecostais, as igrejas evangélicas e tal, elas têm muitas tradições, né? E às vezes um cara funda uma igreja. Aliás, sim. como a que gente, nem o Ruína veio aqui do Bola de Neve. como a gente vê, né? O cara é uma prancha de surf e começou. E infelizmente fica marcado os pilantras, né? Que tem em qualquer lugar. Em qualquer lugar, claro. Então tem gente que funda a sua igrejinha, que é uma espécie de uma empresa, né? Um startup de tirar dinheiro dos startup outros. Da fé. Né? E lá em Tuverava eu tinha um tio que eu amava conversar com ele, o tio Valdemar, o tio Demar. Ele era o mais pobre da família, ele era pedreiro, o tio Valdemar, e o mais feliz. Ele só andava de bicicleta, ele era um cara já da nossa era aqui. E vivia com pouco. Ele vivia com pouco e bem, sempre viveu muito bem. Ele virava para mim e falava assim: Marcelo, eu tenho os melhores motoristas que tu verá. Eu falei: você tá brincando? Você tem que motorista? Agora tem. Uai. Quem que é seu motorista? Uai, seu tio. Seu tio Vadim. Meu tio, que era médico, tinha um Landau e pedia para ele ir com ele na roça, por exemplo. Sei. Eu tenho um motorista, ele vai dirigindo para mim, eu vou para minha roça. Para minha roça. E, gente, por que eu tô falando do tio Valdemar mesmo? A gente tá falando do pastor. Do pastor, o tio Valdemar. Né? Então, o tio Valdemar, ele morava no que a gente chamava de periferia de Tuverava, que era 2 quadras depois da onde eu morava. E aí eu ficava lá no Alpendre, que é outra coisa do interior que eu sinto uma falta, né? Será que as pessoas sabem o que é um alpendre? Descreve o que é. O alpendre fica na frente da casa e ele é aberto. É uma coisa. Então é virado onde as pessoas reúnem e ficam olhando a vida lá fora. E não é uma varanda, ele é mais que uma varanda. Ele é mais acolhedor que uma varanda, exatamente, né? E aí eu ficava no alpendre de Valdemar e olhando os caipirando passando, sei o quê. Aí um dia eu cheguei lá e ele falou assim: tem um negócio aí novo que você precisa conhecer. Eu falei: o que foi? Tá dando muito dinheiro. Você devia pensar em abrir um negócio desse daí. Eu falei: paleteria, né? Uma igreja. Ele falou isso? Falou. E ele viu uma oportunidade de negócio. E a igreja abriu na frente da casa dele. O pastor chegou aqui e tinha um fusquinha. Fusquinha caindo aos pedaços. Já tá com uma caminhonete. Isso daí vai dar muito dinheiro no futuro, viu? Você devia abrir uma igreja. Olha só, para com esse negócio de televisão aí, velho. Nos anos 70? Isso era início dos 80. Dos 80 já tinha visto isso. Tio Valdemar, grande xamã. Cara. A gente tava falando de xamã porque... porque você começou a falar dessa... Como que chama o pastor? O pastor Ed Renekiewicz. Por que ele tem essa relação com o xamã? Não, porque eu quero dizer o seguinte, que toda religião ou toda vida espiritual, né? E aí vai além de religião, existe os caras que te ajudam você a se conectar com alguma coisa que não seja essa vidinha de merda que você acha que é o... Que é tudo. Que é o universo. E não é, claro. Que é essa briguinha, que é esse nhen. Entendeu? A vida é muito mais do que isso, né? Poxa, certo. E a gente não sabe o que é, inclusive, por isso que você precisa da ajuda de uns caras, né? Os caras que fazem essa... E aí eu acho que aí tem os líderes espirituais, como eu citei o caso do Ed, que é um pastor
eu conheci e respeito demais. É um pastor de uma tradição que não é a minha, inclusive. Eu fui educado na igreja católica. Eu também. E, inclusive, tive muito problema por causa É disso. mesmo? Minha mãe era de zerar, ela zerava o terço. A minha família... Ela desbloqueou santo que nem existe ainda, de tanto que ela rezou. A minha família era muito carola, se bem que a minha avó que eu mais era ligado, chegou uma hora que ela demitiu o padre. É mesmo? E eu gostei mais dela ainda depois desse dia, a avó geral. Ela não concordava Ela com era... ele? Cara, lá em Penápolis tinha aquelas veinhas que iam... Claro. Com aquele... negócio... preto. Preto, como E chama? De renda? De renda, Sim. um véu e uma cruzinha, Um negócio assim, com a cruz aqui? Tinha a cruz aqui e tinha umas que iam com uma... E que nem aquele negócio de miss. Sei, uma faixa. Vermelho, uma faixa. Isso eu não lembro, não. Era a facção mais radical, né? Mandava na igreja. Fervorosa. Não, eram, enfim, as pessoas mais fervorosas. Minha avó era assim. E chegou um dia, eu vou parar com essa bobagem. E parou. E eu fiquei chocado. Eu respeito, mas eu não vou mais na missa todo domingo. Não sou obrigado a ir. Porque tinha um negócio do pecado. Eu fui criado assim, também, cara. Tinha que ir na missa. E se você não ir no domingo, valia do sábado. Aí eu lembro que um dia eu não consegui nem no sábado, nem no domingo. Aí tinha que confessar. Não, eu falei, vou pro inferno. Como que eu faço? Será que eu não posso ir na segunda? Será que eu não consigo... Trocar uma ideia com Deus e de repente ter uma outra... valer, né? Fazer um... Não. Ou é no máximo sábado. Tem que ser no dia de domingo. Enfim, aí um padre me deu um beliscão e aí eu fugi da igreja. É mesmo? O Padre Ângelo... Um beijo pro Padre Ângelo, onde quer que ele esteja. Beliscão porque você fez alguma coisa errada? Não, porque foi a minha estreia no palco. Eu estava fazendo uma peça de Natal. Eu era um pastor. E Jesus Cristo, que era um amigo meu, a barba de Jesus Cristo, quando ele chega naquela hora e vai bombar mesmo, né? Isso na missa, no meio da missa, na igreja, a gente fazendo um alto de Natal. Sim. E esse meu amigo, na hora que ele vai fazer aquela oração e que os pastores têm que ficar ali e vão cair no chão, a hora que vai ter um drama na peça, a barba dele começa a se mover e começa a dar. E ele continua falando, tentando fingir que não estava acontecendo nada. E aí, cara, eu comecei a rir. E assim, eu tentando segurar o riso, o Padre Ângelo veio por trás e começou a me beliscar. Não pode rir. Aí você não consegue. Aí não tem como. Aí eu ri e abandonei. A igreja. O catecismo foi terrível. Por causa de um beliscão. Por causa do beliscão do Padre Ângelo. Por causa deles. O Mandíbula é a garota propaganda do programa. É aquela também. Garota que vende tinha na TV Tupi ao vivo, entrava. Exatamente. Atenção, você que está aí. Só que ninguém viu o rosto dele, é um mistério. E as pessoas tentam adivinhar quem é ele, como ele é. E quem é a namorada dele?